Graça e paz, cumprimento a todos da paz do Senhor. Seja bem-vindo aqui no canal mais uma vez. Quero te convidar, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, acompanhe minhas mensagens, me ajuda a compartilhar. Se você der um like aqui, curtir essa mensagem, o YouTube vai me ajudar a publicar mais a ela. Mas quero te convidar na noite de hoje a gente estudar um pouco a palavra do Senhor. E hoje separei para a gente conversar sobre lá em São Marcos, do Evangelho de São Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 22, o quadro aqui está tratando de uma situação muito diferente do que os nossos olhares muitas das vezes conseguem identificar, mas uma situação tão cotidiana que eu e você passa por dias, uma situação que eu e você praticamente tem enfrentado todos os dias e muitas das vezes não tem identificado. Amém? Vamos à leitura? Marcos 22 em diante, diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele lhe implorou, insistidamente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos enferma, sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocá-lo em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ele sentiu em seu corpo que estava livre. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem me tocou? Amém? A gente está aqui no quadro de uma mensagem que a gente tem encontrado aqui um pouquinho. A gente enxerga que Jesus tinha acabado de libertar um homem impressionado há muito tempo, de outro lado de um rio. E quando ele voltou para aquela cidade, ele deparou com um lugar onde havia muita gente. E naquele mesmo instante, a gente vê Jairo. A gente está aqui diante de uma cena que vem falando que veio um líder da sinagoga, Jairo, pedindo socorro ao Senhor, pedindo socorro a Jesus. A gente está diante aqui também no mesmo cenário, uma multidão que o oprimia, o circulava. E a gente tem aqui também, diante dessa palavra, uma mulher que havia 12 anos no fluxo de sangue. É um quadro não diferente dos dias de hoje, mas eu já venho te chamar a atenção. Como a gente tem lidado com as situações na nossa vida? Como a gente tem lidado com a diversidade, com a falta de oportunidade, como a gente tem lidado com as adversidades da nossa vida. E eu venho te convidar a ter atenção aqui nessa mensagem, que a gente tem 3 grupos. A gente tem um grupo da família de Jairo, a gente tem um grupo da multidão, a gente tem um grupo dessa mulher do fluxo de sangue. E eu venho te convidar a olhar um pouco atento para essa mulher. Eu sei e eu creio que muitas pessoas já ouviram a mensagem sobre essa mulher. Já tem ouvido ela falar sobre a cura dela, sobre os esforços dela, mas eu venho te chamar a atenção aqui a examinar o passo a passo que ela estava passando, a situação que ela vivia, porque a palavra vem dizendo que essa mulher havia 12 anos no fluxo de sangue. E eu fico imaginando você numa situação que está 12 anos passando pela mesma dificuldade. Ou mais. Quantas pessoas podem estar enfermas? Quantas pessoas podem estar passando por problema há mais de anos? E essa mulher vivia dessa situação e a gente vê que ela havia o sofrimento nela. E a gente começa a identificar que aquela primeira parte que a gente encontra é a doença nessa mulher. Vem te chamar a atenção que a gente lê e ouviu Jesus.
ela ouviu falar de Jesus, mas ela encontrava naquele instante uma enfermidade. E eu venho chamar a sua atenção. Qual tem sido a sua enfermidade? O que você tem carregado por tantos tempos na sua vida? O que tem te oprimido? O que tem te feito parar? O que tem feito dos seus inimigos zombar de você? E o primeiro quadro dessa mulher havia 12 anos. 12 anos sendo aprisionada por essa enfermidade, que é a hemorragia. E a gente conhece a palavra, a gente conhece a história dos judeus e ela era considerada imunda. E a gente passa por segunda situação que a gente encontra o quadro dessa mulher. E logo após, no finalzinho mais pra frente, aqui você vai identificar qual foram as atitudes dela. Eu te convido a ficar até o final para você identificar as atitudes que ela tomou a chegar ao milagre da cura. Que você vai aprender, através dessa mulher, o passar pelas dificuldades, mas ser um vencedor. Mas aqui, no primeiro momento, você olha para aquela mulher, vem falando que havia uma mulher que havia 12 anos enferma de hemorragia. Ou seja, havia sangramento nela por 12 anos. E a gente encontra, olhando para essa mulher, a gente vê um sofrimento nela, mas não somente um sofrimento da enfermidade, mas a gente vê vários tipos de sofrimento. Ela havia passado por tanto tempo com essa enfermidade que ela começou a adquirir vários sofrimentos, e talvez a sua vida está da mesma forma. Talvez você nesse momento está me escutando, você está sofrendo financeiramente, e essa mulher te vê olhando para ela que ela sofria financeiramente, ela havia gastado todo o seu dinheiro buscando a cura. Talvez você tenha gastado todo o seu dinheiro buscando a solução, a paz, o amor, buscando alguma coisa dentro de você, gastando a sua vida financeira, e talvez esteja se levando a sua vida financeira a uma tragédia, ou já se encontra numa tragédia financeiramente, porque você não tem encontrado na finança, no dinheiro, no trabalho, a alegria, a paz. Essa mulher passou 12 anos da vida dela e diz que ela procurava médicos e médicos e médicos e ela não encontrava cura. E pior, ainda fica mais enferma, ainda fica mais doente. E eu fico te imaginando quantas vezes você que talvez ainda não ouviu falar de Jesus e por acaso caiu nesse vídeo. Ou você que já ouviu, mas não tem uma intimidade com ele, tem gastado a sua finança toda atrás de uma alegria, atrás de uma paz, e não tem encontrado. Há quanto tempo você está vivendo nessa prisão? Ou talvez você está numa igreja, mas não tem encontrado, está numa situação financeira ruim, e acha que talvez a solução é ter um dinheiro a mais, a solução é ter um trabalho melhor. E essa mulher vivia nesse quadro, ela não tinha mais dinheiro, eu creio que ela via mendigando, porque a Bíblia fala que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro buscando uma solução. E quantas das vezes a gente buscar uma solução em Deus, a gente quer buscar uma solução na nossa condição financeira, quer buscar uma solução na nossa finança, no nosso bem material. E essa mulher não somente estava distante na sua vida financeira, mas havia nela um sofrimento social naquela época. Como assim, presbítero? Como assim? Aquela mulher naquela época era impura porque ela estava com fluxo de sangue, então pela lei de Moisés ninguém poderia chegar perto daquela mulher, então se contaminava e se tornaria impuro. Mas talvez você está com um problema social. Talvez no meio que você vive você não está sendo mais uma pessoa bem vista. Talvez no meio que você vive o seu casamento não está tão bom. Talvez no meio que você vive seus filhos não estão mais te olhando com amor, com carinho. Seus pais não têm mais a dedicação por você. Talvez você está com esse sofrimento da depressão, está com esse sofrimento da angústia, do medo. Está com esse sofrimento que não quer mais ter contato porque foi ferida tantas as vezes por pessoa. Talvez você está nessa mesma situação que essa mulher, que ela se encontrava enferma. E não somente mais enferma por causa da sua situação de hemorragia, mas enferma socialmente. Porque ela não encontrava mais amor em ninguém, porque ninguém olhava para ela e queria se aproximar porque ela estava enferma. E muitas das vezes você está enfermo espiritualmente nesse momento. Talvez você não está vendo, não está sentindo Deus te encostando, mas Ele continua te amando, e Ele continua querendo te dar mais uma oportunidade de mudar a sua vida. Talvez você está olhando para você e a sua mente está te oprimindo. Está querendo te jogar para baixo, mas eu quero te chamar a atenção.
Tem barreiras que você precisa vencer para conseguir ver um milagre na sua vida. E essa mulher vai nos ensinar isso. Que há barreiras que ela venceu, não se importando. Então não importa qual tipo dessa enfermidade, conta para Deus. E essa mulher veio e ela ainda mais tinha ainda, eu creio você que muitas de vocês possam estar me ouvindo agora, não tem ido numa igreja, não talvez tenha largado de estar numa casa de oração porque tem sofrido na questão religiosa. Quantos dos religiosos não julgavam essa mulher? Quantas condenação o que ela sofreu, ela passou, ninguém queria tocar porque ela se considerava imunda. E não só mais uma visão social, mas também uma visão religiosa. E quantas vezes a gente está vivendo hoje uma religião falsa, mas eu quero te pregar a Cristo nessa noite. Eu quero falar para você que Cristo está te abraçando, não importa a situação. Ele não está preocupado se você está enferma ou a sua situação financeira está ruim. Ele não está preocupado se você está olhando somente para uma igreja. Não, Ele quer mudar a sua vida. E essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. A gente está começando a caminhar para o momento que a gente começa a falar qual a sua atitude. E a primeira coisa que aconteceu falando com ela, ela estava enferma e ela ouviu falar de Jesus. E você está me ouvindo falar de Jesus hoje, agora, nesse momento, e quantas vezes você já ouviu falar de um certo homem que fazia milagre, um certo homem que fazia o surdo ouvir, que fazia o cego enxergar, que fazia o paralítico andar, e você mesmo não creu que poderia haver um homem que pudesse mudar a sua vida? Talvez na situação dela poderia ter surgido um pensamento duvidoso. Será que ele mesmo pode? Porque eu já procurei em toda a medicina. Já fui em todos os tipos de médico e eles não encontraram. E talvez hoje a gente está vivendo isso. Olha, a nossa situação do nosso mundo hoje, do nosso país, do mundo inteiro. A gente está vivendo uma situação que não tem médico. Mas a gente tem um Deus. A gente tem um homem chamado Jesus Cristo. Que naquele momento que ele estava caminhando, que havia um homem que a sua filha estava enferma, aonde a multidão oprimia, havia uma mulher ali que estava com 12 anos de fluxo de sangue. 12 anos sofrendo, 12 anos sendo escorraçada pela sociedade, 12 anos tendo lutas pessoais, lutas individuais, lutas mentais, lutando contra si mesmo para não desistir. Talvez que você está me ouvindo nessa hora, você está lutando por si mesmo, para você não desistir da sua vida, para você não desistir do seu casamento, para você não desistir da sua família, para você não desistir dos seus pais, para você não desistir da sua esposa, do seu esposo, não importa. Talvez você está igual essa mulher, lutando. E essa mulher ouviu falar de Jesus. Olha que grandeza, você está tendo a oportunidade de falar, ouvir hoje, eu aqui através desse canal de vídeo, te falando a um homem que pode mudar a sua história. E essa mulher somente não ouviu, que eu creio que ela ouviu e creu. E é o primeiro passo, você precisa crer que existe um homem que ele pode te sarar. Você precisa crer que existe um homem que você pode confiar nele todos os seus segredos, porque ele já conhece, ele somente quer que você se aproxima dele. Ela creu, e é o princípio de todas as coisas. Eu costumo falar que crer é superior à fé, porque se eu creio em Jesus, eu recebo o dom da fé, de poder ver um milagre na minha e na sua vida. E essa mulher creu em Jesus e tomou a primeira atitude dela. Ela começou a enfrentar a multidão. Imagine você, todos os dias da nossa vida, a gente está sendo parado por multidões, está sendo parado por pessoas que têm nos julgado, não têm permitido a nossa vida ir adiante, porque eu estou muito mais preocupado com o que vão pensar de mim. Será que eu perdoar meu filho? Será que as pessoas vão julgar? Será que eu voltar para minha esposa? Será que eu voltar para o meu esposo? Será que as pessoas vão compreender? Essa mulher vivia no meio onde que todo mundo estava julgando ela. E ela se deparou com aquela situação, aquela multidão, onde que havia pessoas que poderiam olhar na encosta dela, que
ela é imunda. Talvez pessoas estão te olhando agora. Você está viciado em droga, você está viciado em bebida e pessoas estão te olhando agora falando, não chegue perto, não tem mais jeito. Mas eu venho te falar agora, através dessa mensagem, que há jeito para a sua vida. Você precisa enfrentar a multidão. Talvez você está numa situação financeira quebrada, não tem jeito, está faltando até o arroz na sua casa, mas você precisa enfrentar essa multidão e caminhar adiante até encostar nesse Jesus. A confiar nele, e essa mulher fez isso, ela confiou, ela acreditou. Talvez não tinha fé bastante, mas a gente vem começando a entregar que com uma forma ela andava. Eu creio que a fé começou a entrar no coração dela. E além da atitude de enfrentar a multidão, ela começou a crer que se somente eu tocar na orla desse homem, somente se eu tocar nele, eu nem preciso nem chamar a atenção. E a nossa Bíblia diz me falando que toda a passagem da Bíblia, que todas as mensagens, vem falando que Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? Levanta-te, creia somente, enxergue, seja liberto, quer tu ficar sã. Olha, quantas vezes a gente vê na Bíblia Jesus oferecendo algo a alguém ou perguntando a alguém algo. Mas nesse momento essa mulher não esperou Jesus perguntar, ela tomou atitude, ela creu, ela teve fé que eu vou até esse homem. Talvez Jesus não chegou diretamente para você, mas tenha atitude de caminhar até ele. Porque ele vai estar de braços abertos para te atender. Ele vai estar de braços abertos para te ouvir. Ele vai estar de braços abertos para compreender a sua palavra. É isso aqui que a palavra diz. É isso aqui. Ela começou a caminhar, ela começou a andar através da multidão. Ela começou a derrubar as multidões que tinham oprimido ela. Eu começo a te convidar a derrubar as multidões que têm te oprimido, a não ter deixado a sua vida financeira mudar, não ter deixado a sua vida financeira andar para frente, não ter deixado você ter o que sonha, porque tem muitas vezes aprisionado e gastado o seu dinheiro em vã coisas, tentando buscar uma felicidade, tentando buscar uma cura da alma, do interior. Quantas vezes tem gastado dinheiro com remédios, ou com drogas, ou com bebidas. Mas essa aqui é uma oportunidade que Jesus está te dando. Venha, beba de mim que eu sou a água que mata a sede, sacia toda a sua sede. Eu sou o pão que te alimenta. É isso que essa mensagem está falando. Isso é um dos segredos que tem. Ela confiou e começou a caminhar através de fé e enfrentar. Então o primeiro passo é você começar a enfrentar as multidões. Começa a enfrentar as multidões que têm tentado te oprimir, não ter deixado você tocar nesse Cristo, a romper as barreiras do milagre, a romper as barreiras para chegar próximo desse Deus e compreender o que Ele tem para fazer na sua vida e creia. A segunda atitude é tenha fé nesse Deus. Tenha fé, tenha esperança. A terceira é um conjunto, a fé e a esperança que Ele pode sanar toda a sua necessidade. Se você começar a olhar para essa mulher, ela não estava mais preocupada com a multidão, ela não estava mais preocupada se ela já via fluxo de sangue, que ela estava sendo oprimida ou que tinha alguém oprimindo a Jesus. Ela estava preocupada se ela iria ou não chamar a atenção dele, tocando nele. Eu te convido a querer tocar com o desejo do seu coração nas orlas dos mestres. Chamar a atenção dele. E a quarta é chamar a atenção. Ora, geme, suplica, clama a esse Deus. Faça de tudo para tocar nele, porque essa mulher tocou nesse Deus. Olha que maravilhoso. A nossa palavra diz que ela caminhou, tocou nele. E está aqui, ó, no mesmo instante que ela tocou, saiu virtude, saiu poder, saiu graça, saiu amor, saiu cura, saiu libertação, saiu transformação, saiu paz. Eu creio que tenha saído tudo disso dele, tinha penetrado na alma dela e assim tinha sido inundada. E é isso que eu quero te oferecer hoje. Toca nesse Cristo. Tenha uma atitude na sua vida.
Enfrenta as adversidades, não se importa com as circunstâncias, não se preocupe se tem alguém buscando a Cristo porque precisa de um milagre, você também precisa de um milagre e Ele não vai deixar de fazer o seu milagre somente para atender o outro, Ele vai fazer os dois porque Ele é um Deus onipotente, onisciente, Ele é um Deus majestoso, Ele é um Deus de compaixão que cuida dos seus, aqueles que o buscam, aqueles que enfrentam as muralhas, que enfrentam as barreiras para chegar próximo dele e falar: eu necessito de ti, Jesus. E essa é a oportunidade que Ele está te dando. Se você chegou nesse vídeo até esse momento, se você chegou nesse momento aqui me ouvindo, é porque Ele está te dando uma oportunidade de romper as barreiras e tocar nele. E a gente vê que quando você tem uma ação para Deus, quando essa mulher teve, ela teve uma ação para Deus. Ela enfrentou as muralhas, as barreiras, ela enfrentou a multidão oprimindo o próprio Cristo e atrapalhando. Eu fico imaginando essa mulher tentando entrar no meio daquele povo e algumas pessoas chotando ela porque não queria lá próximo. Talvez vai haver religiosidade, lugares que vai tentar afastar você de Deus, vai haver pessoas tentando julgar você na sociedade, falando que você não tem mais jeito, que não adianta ir atrás de Jesus. Não se preocupe, enfrenta essas coisas. Tenha fé. São as atitudes que vai mudar a sua vida. Enfrente as multidões de adversidade na sua vida. Não se preocupe com a adversidade. Não se preocupe com a adversidade financeira. Não se preocupe com o sofrimento espiritual. Não se preocupe com o sofrimento psicológico. Não se preocupe com as condenações. Não se preocupe com o julgamento. Não se preocupe com o olhar. Não se preocupe com a sua vida financeira nesse momento. Somente se atenta para Deus. Somente se atenta a olhar para Ele e a chamar a atenção dele até você tocar a orla dele. Ou até você tocar ele, que quando você fizer isso, vai sair virtude dele. E aqui a palavra diz que saiu virtude dele. E ela no mesmo instante foi curada. Olha isso, saiu poder. A minha tradução NVI fala que ela saiu poder. Ela no mesmo instante que tocou nele, saiu poder e ela curou. E não é diferente comigo, não é diferente contigo. No mesmo instante que a primeira vez que eu toquei nesse Deus, eu aceitei Ele. Há 7 anos atrás, eu fui sarado. Os medos que eu tinha, eu não tenho mais. A desconfiança que eu não tinha, eu não tenho mais. E Ele vem me sarando todos os dias, vem forjando e sarando meu caráter, vem forjando e sarando a minha vida, Ele vem forjando e sarando a minha família. É assim contigo, é assim comigo. Ele vai sarar dia após dia todas as nossas necessidades, porque Ele falou: não tenha medo, eu venci o mundo. Terás aflições. Vamos passar por aflições, mas Ele venceu o mundo. Ele nos mandou o Consolador. Ele mandou um cuidador de mim. Ele mandou um cuidador para você caminhar contigo. Mas Ele necessita que você comece a enfrentar a multidão nesse instante. Ele necessita que você comece a enfrentar os desafios da sua vida que não tem permitido você andar. Ele precisa que você não permita que a tristeza e a depressão entrem dentro de você. Ele precisa que você comece a ser o autor da vida e pegar a autoridade que Ele tem dado desde o início da construção do homem. Lá no livro de Gênesis, a gente vê que Ele deu toda a autoridade. Ele disse: façamos homem como nossa imagem e semelhança. E Ele tem domínio sobre todas as coisas sobre a face da terra. É isso que Ele quer na minha vida, na sua vida, que a gente venha ter um domínio das nossas atitudes, viemos ter força, confiança. É isso que eu creio que essa mulher compreendeu, que Ele nos deu autoridade de enfrentar as multidões. Ele nos deu autoridade de vencer os nossos medos. Ele nos deu autoridade de declarar cura sobre as nossas enfermidades, seja ela física, mental, espiritual ou psicológica. Você tem autoridade sobre isso. A autoridade é sua porque Jesus morreu numa cruz para isso acontecer na minha e na sua vida. Então não permita que isso venha destruir você. Não permita que todo esse sofrimento que você possa estar se encontrando agora, assim como fez essa mulher,
Não permita que isso venha destruir a sua vida. Não permita que a doença, a enfermidade, assim como ela estava no 11 anos, não sei quantos anos você se encontra nessa situação, mas declara que é hora de mudança. Não permita que o afastamento, o sofrimento social, familiar, dificuldade financeira venha parar você. Não permita que a tristeza venha entrar no seu coração e ser transformada em uma depressão ou qualquer doença psicológica. E veja a sua vida. Assim como aquela mulher ouviu falar de Jesus e teve uma atitude. Ela começou a enfrentar a multidão. Ela creu, teve fé, confiança e esperança que somente tocasse nele seria sarada. Imagine você se tocar nele. A primeira coisa já aconteceu na sua vida. Você está ouvindo falar de Jesus mais uma vez. Então enfrente as multidões. Tenha a sua atitude. Fique com essas atitudes que essa mulher deixou pra gente, que o Senhor revelou o Espírito Santo através do profetas, que o Senhor revelou através de São Marcos, falando sobre essa mulher. Guarda ela. Aprenda com o que a palavra está te ensinando e transforme a sua vida. Aprenda a viver e a enfrentar as adversidades. Amém? Eu te convido, se você não curtiu, a curtir o vídeo, a compartilhar com o seu amigo. E se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Me ajude nesse projeto. Eu te aguardo quarta-feira, às 8 horas da noite, com mais um vídeo. E que eu venha aumentar os números do vídeo decorrente ao tempo, se você estiver me ajudando a interagir, não conseguir chegar. O meu objetivo agora é chegar a 100 seguidores, então eu conto com a sua ajuda a chegar a esse número. E quando eu chegar a 100 seguidores, eu vou sortear uma Bíblia para os meus seguidores. Amém? Aí me siga também na minha rede social, principalmente no Instagram, para você saber mais sobre esse sorteio. Fique na graça, na paz, no amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.